e que essa pessoa saia daqui, meu Pai, fortalecida, renovada, de pé, meu Deus, realmente, meu Deus, para cima, animada, pois a tua palavra diz que se nós nos esforçarmos e termos bom ânimo, o Senhor será conosco. Assim como o Senhor foi com Josué, foi com Moisés, o Senhor também será com este povo, Pai. Por isso, meu Deus, que esta palavra venha fortalecer a todos nessa noite, para que essa pessoa venha ter uma semana de bênção, uma semana gloriosa, em o nome do Senhor Jesus. E com as suas mãos erguidas, diga: Senhor meu Deus, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Digo amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é santo e maravilhoso. Glória a Deus. Pode sentar, pegue a sua Bíblia e abre em Romanos capítulo 10, o versículo é o 17. Aqui vai ser o nosso ponto de partida. Nós vamos folhear algumas vezes a Bíblia hoje, mas não vamos sair do mesmo assunto, não. O tema da nossa mensagem é: para se manter na fé, faça isso. Receber a fé, meu irmão, não é tão difícil. Você ouve a palavra de Deus uma vez e você já enche o coração de fé, e você já crê naquela palavra, é muito fácil. O que é difícil é você ficar nessa fé durante muitos e muitos anos, até o último dia da sua vida, até Jesus voltar. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: Deus quer ver você firme na fé até o último dia, em nome de Jesus. Por isso nós vamos ouvir essa palavra. Para a gente se manter firme nessa fé, nós precisamos fazer algumas coisas, e vamos ver coisas também que temos que deixar de fazer para nos mantermos na fé. Romanos capítulo 10, o versículo é o 17. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém, pessoal. Então vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pare por aí, que já é suficiente para nós hoje. Irmãos, para nós nos mantermos na fé e sermos pessoas cheias de fé, nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. Você tem que ter o prazer, o gosto de ouvir falar da palavra de Deus. E quando a Bíblia fala de ouvir pela palavra de Deus, não é somente nesse momento que você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, mas é no seu dia a dia. A playlist que tem no seu celular de músicas deve serem músicas que falam da palavra de Deus, para que você venha ouvir essas músicas que falam da palavra de Deus, para você ser uma pessoa cheia o quê? Cheia de fé. Quem quer ser cheio de fé aqui? Então diga: eu preciso ouvir a palavra de Deus. E não somente nesse momento, porque muitas pessoas às vezes vêm para a igreja tão cabisbaixa, angustiada, triste, para baixo, e depois você sai daqui como? Alegre, para cima, feliz, forte. Por quê? Porque você ouviu a palavra de quem? Você ouviu a palavra de Deus. Aí você sai daqui forte. Se todos os dias você ocupar o seu tempo ouvindo a palavra de Deus, seja parado para ouvir igual você está agora, ou seja, na internet ouvindo a palavra de Deus, um vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, que seja ouvindo na televisão, show da fé do missionário, a palavra de Deus, ouvindo testemunhos, como você viu hoje a novela da vida real, um testemunho para fortalecer a sua o quê? A sua fé. Aí quando você vai ouvir uma música, você ouve música também de Deus. Amém. Amém. Música de Deus, pelo amor de Deus. Porque se você ficar ouvindo eu quero tchu, eu quero tchá, tu vai ficar tchu-tchá no capeta, lá no inferno. Não, pastor, mas eu ouvi um pastor dizendo que não tem nada a ver. Está cheio de gente no inferno e vivendo uma vida sem fé, derrotada, porque está se contaminando com as coisas do mundo. Irmão, ou é 8 ou é 80. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Se você quer ser uma pessoa cheia de fé, você tem que tirar tudo da sua vida que atrapalha você de se encher de Deus. Pastor, mas eu gosto tanto do Amado Batista. Deixa o Batista com João Batista para ver se converte, e você fica com Jesus.
Diga glória a Deus. Porque vamos falar a real, essas músicas românticas, pode ser até música antiga, só faz a gente lembrar do ex. Sim ou não? Seja sincero. Só faz lembrar do ex, irmão. Dá uma sofrência, um choro. Daqui a pouco o marido vê a mulher lavando louça, chorando. Ele fala, o que foi, amor? Ela, nada não. Que nada não, rapaz. É a música que ela está ouvindo, está lembrando do ex. Está pensando, por que eu não casei com ele, casei com esse traste? E olha que o ex era ruim que dói. Só que a música faz o ex um Deus. É ou não é? Faz ou não faz? E que eu estou te falando com isso? Que quase não saiu agora. O que eu estou te falando com isso? É que isso vai contaminar você. E aí, a hora que você precisar de quê? De fé. Diga fé. O tema da mensagem hoje é fé. Nós vamos repetir isso várias vezes. Aí, a hora que você precisar de fé, você não vai ter. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você não ocupar a sua vida com palavra de Deus, as músicas que falam da palavra de Deus, as músicas que falam de Deus, que falam da palavra de Deus, são músicas que colocam a sua fé lá para cima, irmão. São músicas que faz você crer na vitória. Se você está desanimado, você liga um louvor ali, a sua fé vai lá para cima. Se estava triste, já começa a ficar alegre. É assim ou não é? A mesma coisa, uma palavra de fé que você ouve também aqui na igreja. Quantas vezes você chegou mal e saiu daqui bem? Porque a fé vem pelo quê? Ouvir, e o ouvir pela... Quando você ouve a palavra de Deus, se o seu coração está cheio de incredulidade, se você está cheio de dúvidas, se você está cheio de incertezas, ao ouvir a palavra de Deus, tudo isso é jogado por terra e a fé nasce dentro do seu coração. E aquilo que parecia impossível, agora já não parece mais, porque você já está tranquilo, sabendo, meu Deus vai me dar vitória. Eu tenho certeza disso, e a certeza é a fé que você recebe quando você ouve a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, essa falta de fé é falta de ouvir a palavra de Deus. Se nós ouvirmos mais a palavra de Deus, nós vamos ser pessoas cheias de fé. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. Deus está te ensinando nessa noite. Amém? Você sempre fala, Deus me dá fé. Quem já orou pedindo fé? Quem já orou pedindo fé? Já orou? Deus está falando, só se ouvir uma palavra que você tem. A gente acha que tudo a gente vai orar e Deus vai dar. Não, tem coisa que já está escrito como você vai receber. E a fé você não recebe pedindo. A fé você recebe ouvindo. Se você ouvir a palavra de Deus diariamente. Você está indo para o trabalho, seja no ônibus, seja no carro. Se é no ônibus, coloca um fonezinho aqui. Não deixa o som alto do celular não, que ninguém merece ficar com esse som alto logo cedo. É ou não é? Seja educado, tenha noção. Amém? Coloca um fonezinho ali no ouvido, no seu celular, e coloca louvores para você ir ouvindo no ônibus até chegar ao seu trabalho. Você vai estar ouvindo a palavra de Deus, mas louvores de Deus, amém? A ministra Anitta não se converteu ainda, tá? Não dá para ouvir a Anitta não, tá? Chão, 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 tu vai acabar no chão mesmo, cair lá, tô lascado. Amém? Amém, queridos? Ouça a palavra de Deus. Não dá. Eu quero ser cheio de fé. Acabou o culto. Desce, vai, bola, joga de ladinho. Joga de ladinho. Você vai ver quem vai jogar. Não dá. Quem está entendendo? Uma coisa não combina com a outra. Diga, ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Não tem como você ser meio termo. Um dia uma pessoa falou, eu estou em cima do muro. Aí tem essa historinha, né, que a pessoa falou, estou em cima do muro. Aí Jesus do outro lado do muro, vem, joga para cá, desce aqui, sai do muro, vem para cá. E o Satanás bem de boa, deitado e tal. Aí a pessoa que estava em cima do muro olhou para o Satanás, olhou para Jesus, Jesus chamando, Satanás deitado, bem de boa. A pessoa falou, diabo, Jesus está aqui no maior esforço para me passar para o lado dele, por que você também não está se esforçando para mim para o seu lado? O diabo falou, eu não estou me esforçando porque o muro já é meu. Quem está em cima do muro, irmão, e não decide o que quer, você já está na mão do diabo. Não existe, eu sou pouco obediente. Diga, o pouco obediente já é rebelde. Se você cumpriu 99 das coisas, mas não cumpriu uma, você já é rebelde.
Se você viveu 100 anos nessa terra e durante 99 anos aqui você nunca matou ninguém, mas no último ano da sua vida, com 100 anos, você matou uma pessoa, isso faz de você um homicida. Sim ou não? A mesma coisa é com Deus. Então, essa falta de fé que vem sobre a nossa vida, falando nós para incluir todo mundo, para não falar de ninguém, para ninguém achar que é indireto. Uma vez uma pessoa falou para mim, hoje eu vi que o senhor pregou tudo para mim. Falei, é muito especial. É muito especial. A igreja está cheia, eu estou pregando só para aquela pessoa. Meu Deus do céu. Não, eu estou pregando para todo mundo. E primeiro, eu não sei o que você faz, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, dos pensamentos, e ela também tem o poder de discernir as intenções do coração. Diga glória a Deus. Então eu não sei o que você faz depois daqui, mas Deus, Ele sabe a intenção do seu coração, do seu pensamento, Ele sabe o que eu estou pregando, se você está aceitando ou não está aceitando, e se você não aceitar, daqui a pouco Ele manda eu falar aqui para você, se você não está aceitando, você vai ver o que vai acontecer com você. É assim que funciona a palavra de Deus. Nós oramos antes de eu pregar, e eu falei, Deus, me usa, foi ou não foi? Não falamos na oração? Me usa para falar aqui o que essa pessoa precisa. Coloque as tuas palavras na minha boca. Então não é o pastor Henrique, é o Espírito de Deus te alertando e falando, enquanto você ficar em cima do muro, ouvindo músicas do mundo, música de crente, um dia você está crente, um dia você está capeta. Até sua vizinha, sua vizinha está perturbada. Por quê, pastor? Porque ela não sabe o que você é mais. Um dia ela acorda, você está ouvindo lá, com muito louvor, com muito... A vizinha fala, hoje ela está crente. No outro dia, e vem, e vamos, e junta, e vai, e dá, e dá. A vizinha fala, ixi, hoje ela acordou desviada. Irmão, se a vizinha está confusa, imagine um mundo espiritual. Nem Deus sabe o que você quer mais. Porque você fala, Deus vem na minha vida. Aí Ele vem, no outro dia você... Deus fala, vou nada. Quem vem? Aí vem o cão. Muda essa história. Diga glória a Deus. Diga, se eu quero ser uma pessoa cheia de fé, diga, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir pela palavra. Seja na música, na igreja, mensagens. E deixa eu falar também. Seja as suas companhias, tá? Quem são as suas companhias? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você compartilha da sua vida? São pessoas da mesma fé que você? Pastor, não é não. Eu não estou falando que você não pode ter amizade com pessoas. Você deve falar com todos. Mas você tem que reciclar, irmão, algumas amizades. Tem amizade que não dá para ter mais depois que você vir para Jesus. Eu não estou falando para você fazer uma coisa que eu não fiz. Todo mundo que veio para Jesus e tomou decisão de andar com Deus, ele teve que abrir mão de alguma pessoa, ou de muitas pessoas, para viver em santidade com Jesus. Por quê? Porque tem amizade que não dá mais. A conversa deles não são conversas de pessoas de Deus. Como que eu vou ser uma pessoa de Deus, convivendo com pessoas que falam palavrão, xingam, falam um monte, conta piada suja, piada nojenta? E às vezes eu estou lá na roda dos escarnecedores, dando risada junto, me alegrando junto. Não dá, pessoal. Uma coisa é você ter a família que ainda não é de Jesus, e você for convidado para ir num casamento, num aniversário, e a família não é de Jesus ainda. Então é uma coisa. Você vai lá para fazer o quê? A diferença. Você vai lá fazer a diferença. Eu tenho familiares. Eita nós, quem gritou aí? eu tenho pessoas da minha família que ainda não se entregaram totalmente. Pessoas distantes, tio, primo. E quando tem um casamento que ele nos convida, ele já até sabe como é que nós somos. Então, a gente fica lá no canto, todo mundo com a latinha da Skol, que desce redondo, nós com a latinha da Coca, que desce quadrada. Né? Fazendo a diferença, a gente conversa, porque é a nossa o quê? Família. Então você não vai fazer desfeita, mas
é pessoa da família que não dá para mim conviver diariamente, conversar diariamente. Irmão, tem pessoas de Deus abrindo o coração para quem não é de Deus. Sabe quais são os conselhos que vai vir? Os piores conselhos da sua vida. Nós vamos ver na palavra aqui que mesmo a pessoa sendo de Deus, ela pode vir com um conselho que não é de Deus e você pode se dar mal por causa disso. Por isso, não fique com outra coisa a não ser a palavra o quê? De Deus. Você quer ser uma pessoa de fé? Quem quer, diga glória a Deus. Irmão, seja numa conversa, seja numa música, seja no seu dia a dia, seja quem você segue nas redes sociais, tudo tem que ser a respeito da palavra de Deus. Siga o missionário R.R. Soares na rede social, por quê? Porque é a palavra de Deus diariamente para a minha vida, para fortalecer a minha fé. Siga o pastor Henrique na rede social, por quê? Porque é a palavra de Deus ali para edificação da minha vida. Amém, pessoal? Não dá para mim seguir o missionário e seguir o artista, e seguir a modelo tal, ou não sei o quê. Não dá. Veja, assim, quando você está vendo a publicação, Jesus poderia estar do seu lado, vendo a publicação daquela pessoa junto com você? Tem pessoa que publica lá de biquíni, de fio dental. É pessoa que não dá para você seguir. Não dá para você seguir uma pessoa dessa. Aí depois você precisa de fé para vencer as lutas dessa vida e você não encontra fé. Por que não encontra? É porque Deus não me ama. Não, Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus ele tem é pessoas que se dedicam mais a Ele e outras que não. Se você hoje colocar no coração, Deus, é verdade, o pastor está certo, essa palavra foi para mim, eu vou hoje, desculpa a palavra, mas a palavra certa é essa, eu vou hoje tomar vergonha na cara, e eu vou ser de Deus de verdade, eu vou parar com essas coisas erradas, e eu vou ouvir só as coisas do Senhor. Eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ligar a TV, vou assistir o missionário na televisão, na rede social, eu vou ver pessoas que falam da palavra de Deus. Amém, pessoal? Eu vou compartilhar a palavra de Deus no WhatsApp, vou pedir para as pessoas que têm palavra também compartilhar junto comigo. Diga glória a Deus. Quando eu estiver numa conversa, nós vamos conversar de tudo, mas principalmente da palavra de Deus. Nós vamos falar da palavra, nós vamos compartilhar experiências. Amém, pessoal? Irmão, eu falo por mim. Eu sou pastor e eu tive que reciclar algumas amizades até de pastor. Porque tem pastor que não está na fé como a gente, não. No sábado eu chegava na sede feliz da vida para contar o que Deus estava fazendo aqui. E quantas vezes eu desanimava? Porque eu falava, rapaz, ontem foi bom, hein? Foi bom. E né, o que aconteceu? Rapaz, ontem uma irmã chegou lá mancando e começou a andar perfeitamente. Ontem um caroço sumiu na hora do culto, a irmã contou. Olha, a irmã lá tinha diabetes e agora o médico falou que ela já não tem mais. Diga glória a Deus. Aí sabe o que o pastor falava às vezes? Que bom. Na minha igreja não acontece nada disso. Não, porque meus obreiros, sem chance. Aquele povo de lá não tem fé. Eu queria que a minha igreja fosse igual a sua assim, porque... Aí eu já não almoço mais junto. Já não sento mais junto. Já não ando mais junto. Tive que procurar outros pastores. Estou andando com outros ciclos de pastores agora. Por quê? Porque agora a ideia bate. Eu chego no sábado e falo, rapaz, essa semana, olha, uma irmã foi abençoada lá. Ele, rapaz, fala aí como é que foi. Foi assim, assim, nossa, que forte, hein? O rapaz lá também na minha. Aí ele conta, lá também. Falei, eita, é isso aí, eu quero gente assim, irmão. Que eu vou falar das maravilhas de Deus e ele vai contar também das maravilhas que Deus está fazendo lá. Diga glória a Deus. Por quê? Porque se eu andar com pessoas da mesma fé ou com uma fé maior que a minha, eu vou sempre me manter firme o quê? Na fé. Jesus vai voltar e vai me encontrar firme na fé, porque eu cuidei da minha fé, eu reciclei as minhas amizades, as pessoas que eu converso. Diga glória a Deus. Irmão, tem pessoa que não dá para conversar, tem pessoa que, eu não estou falando para você ser mal educado, fale com todo mundo, cumprimente todo mundo, mas tem tipos de conversa que não dá para você ter com pessoas assim. Você tem que procurar amizade de Deus, pessoas de fé, para você conversar. Ai, pastor, não tem ninguém. Fala para o seu irmão, fica sozinho, irmão. Oxe, fica sozinho, mas fica com Deus, irmão. Fica na presença de Deus. Por quê? Porque se eu ouvir a palavra diariamente, eu vou me manter firme na fé. Diga glória a Deus. E você sabe por que o diabo não quer que você fique firme na fé? Não quer que você ouça a palavra para ficar firme na fé? Porque o diabo sabe dessa palavra. 1 João capítulo 5, o versículo é o 4.
1 João capítulo 5, versículo é o 4. Em nome de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 4. Quem achou, diga amém. Vamos lá bem rapidinho, folheia rapidinho aí para você achar. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos lá? E esta é a vitória que vence o mundo. Diga bem forte. A nossa fé. O que vai vencer as coisas desse mundo? A doença que vem nesse mundo, as pragas, peste, problemas financeiros, todo o mal que se levanta nesse mundo. Como que nós vamos vencer esses problemas, pessoal? Com a nossa fé. Mas como eu vou ter fé se eu não ouço o quê? A palavra de Deus. Por isso que o culto todo está uma benção. O pastor fala assim: abra a sua Bíblia. Hoje de manhã o pessoal não fez isso não. Mas domingo de manhã eu tenho uns 3 aqui, cada um numa tonalidade. Eu estou pregando. Eita, sono, calma, já vou terminar. Daqui a pouco. Eita! Calma, já estou acabando. Aí daqui a pouco vem um bem fino. São 3, cada um com um tom diferente. Mas talvez o caso dessas pessoas, eu estou brincando, né? Talvez o caso dessas pessoas é cansaço mesmo, chega tarde e tal. Mas muitas vezes nós vamos abrir a Bíblia e não estamos com sono, mas é abrir a Bíblia, parece que o pastor falou: abra a boca. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E com essa fé eu venço o quê? O mundo, pessoal. E o diabo sabe disso. Por isso que o diabo faz de tudo para você não ter tempo para a igreja, porque na igreja você ouve a palavra. Ele faz de tudo para você não ter tempo para orar em casa, para você ler a Bíblia. Por isso, e quando você vai para o trabalho, vai ouvindo a palavra de Deus, não dá brecha para o diabo. Diga glória a Deus. Em vez de ficar conversando, conversa fiada dentro do ônibus, falando mal do Lula, do Bolsonaro, do isso, daquilo. Para com esse negócio. Ouça a palavra de Deus, você vai edificar a sua fé. E quando o mal no mundo vier sobre a sua vida, você vai ter fé suficiente para vencer esse mal que está no mundo. Diga glória a Deus. Porque a nossa fé é que vence o mundo e é o que nos dá vitória nesse mundo, em nome do Senhor. Diga glória a Deus. Quem quer ser uma pessoa cheia de fé? Olha para o seu irmão, diga para ele: ouça a palavra de Deus. Você vai ser cheio de fé. E com essa fé você vai vencer o mundo. Diga glória a Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ver aqui agora um exemplo de fé. Estou falando de fé, não posso deixar de falar de quem, pessoal? De Abraão. Abraão foi o pai o quê? Da fé, não podemos deixar de falar dele. O homem que recebeu uma promessa de Deus que seria pai, já na sua velhice, saiu da sua parentela para a terra que Deus iria ainda mostrar. E ele foi seguindo a voz de Deus, o plano de Deus. E chegou o momento que demorou tanto dessa promessa se cumprir, que Abraão estava desanimado. Diga, pessoas de fé também ficam desanimadas. Mas é por isso que você tem que ouvir o quê? A palavra de Deus. Abraão aqui estava desanimado, mas Deus anima Abraão e promete o filho. Vamos ver? Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio o que, pessoal? Ele estava questionando: eu não vou ser pai não, meu herdeiro é o mordomo que eu tenho aqui, eu não vou ter filho nunca, eu já estou velho, o senhor falou que eu ia ter, o tempo está passando, nada acontece. Ele abriu o coração para Deus, mas aí veio o que? A palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela, e a nossa fé que vence o que? O mundo. Você ouve a palavra, recebe a fé e você vence a incredulidade. Veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Diga glória a Deus.
esse será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6, vamos lá? E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por... Diga glória a Deus, pessoal. Então preste atenção, se até Abraão, que foi considerado o pai da fé, ficou por um momento sem fé, pensando em desistir, pensando que não ia dar certo, mas quando ele ouviu o quê? A palavra de Deus, que falou para ele: vai para fora, olha as estrelas. Ele olhou: você consegue contar? Não consigo. Ele falou: assim vai ser a tua descendência. Aí Abraão fez o quê? Se animou, creu, falou: é isso aí, Deus vai me dar vitória, eu vou ter um filho. Quem já saiu da igreja desse jeito assim também? Olha, hoje, eita, hoje foi forte. Hoje eu ouvi uma... Eita, agora vai. Fala para o seu irmão: agora vai, irmão. Fala para ele: estou sentindo. Olha, estou todo arrepiado. Estou todo arrepiado. Estou sentindo que agora o negócio que... agora vai. Como é que Abraão estava? Estava assim ou não estava? Irmão, palavra de Deus para ele, o próprio Deus pregando para ele. Ele falou: agora vai. E creu Abraão. Abraão creu, cheio de fé. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus. Então, você está vendo a necessidade de você ouvir a palavra de Deus? A falta de fé é a falta de ouvir a palavra. Se você ouve a palavra diariamente, você vai ser uma pessoa cheia de fé, irmão. Se antes de sair de casa você orar, pegar a Bíblia e buscar uma palavra, o que acontecer no seu dia, você já vai lembrar o quê? Da palavra que Deus deu para você logo cedo. E ninguém vai te abater, ninguém vai te desanimar. Você vai viver sempre animado na fé. Diga glória a Deus. Porque você está sempre ouvindo a palavra. Aí Abraão ouviu a palavra. Deu certo ou não deu? Ele creu ou não creu? Agora lê o capítulo 16 comigo. Olha o que diz. Capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. Vamos lá? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Pastor, por que isso aconteceu? Sabe por que aconteceu isso? Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a palavra de Deus, ela fala assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você sabe o que aconteceu? Abraão acabou de ouvir Deus falar com ele. Abraão saiu da tenda, olhou as estrelas: assim vai ser sua descendência. Como é que ele voltou para a tenda? Crendo, cheio de fé, porque ele ouviu o quê? A palavra de Deus. Voltou cheio de fé para a tenda. Está lá: Sara, Deus falou comigo. E Deus falou que, está vendo as estrelas? A nossa geração vai ser igual a essas estrelas. Nós não vamos conseguir contar. Vai ser muito grande. O que Deus tem para nós é algo tremendo. Foi Deus que falou comigo. Essa palavra foi para mim. Diga glória a Deus. Quem já saiu da igreja assim também? Deus falou comigo, a palavra foi para mim. Olha, é bênção, é vitória. Diga glória a Deus. Mas aí, em vez de você conversar com pessoas de fé, em vez de você conversar com pessoas que acreditam como você acredita, e vou te falar uma coisa: tem palavra que Deus deu só para você. Não adianta você compartilhar, ninguém vai acreditar. Eu falo porque eu já passei por isso. Eu tomei uma decisão na minha vida que a igreja, pessoas da igreja me criticaram, líderes me criticaram, mas eu sabia, Deus falou comigo. Deus me deu essa palavra, não foi homem, foi Deus. Foi eu em casa, tete a tete com Deus, clamando, abri a Bíblia, Ele falou bem claro comigo. Eu senti, foi de Deus. E eu tenho a base bíblica, está aqui, ó, Deus falou para me fazer. Mas não adianta você falar com outra pessoa, ela nunca vai entender o que Deus falou para você. Por isso, quando Deus falar algo para você, faça o que Deus está mandando sem falar com ninguém. Quando tiver o resultado, aí você conta o testemunho. Aí você fala: está vendo esse testemunho aqui? Está vendo esse resultado? Isso foi uma palavra que lá atrás eu recebi, e eu acreditei, e hoje eu estou vivendo o cumprimento dessa palavra. Diga glória a Deus. Abraão foi falar com a Sara, sua mulher não deu ouvido. Sua mulher falou: vamos fazer o seguinte, Abraão, esse papo aí de Deus vai dar, o tempo está passando, você está ficando velho e não acontece nada. Vamos fazer o seguinte, já que eu sou estéril, então tem minha serva aqui egípcia, era um costume da época fazer isso. Já que eu não posso ter, tenha filhos com ela.
Mas Deus falou que vai ser a Sara, vai vir de Sara, sua esposa, a sua semente. Abraão parou de ouvir a palavra de Deus e começou a ouvir a quem? Sara. As más conversações corrompem os bons. Aquela conversa má, aquela conversa fiada, fez Abraão sair do propósito de Deus e experimentou 13 anos de silêncio. 13 anos Deus não falou com ele mais. Irmão, já pensou? 13 anos você vir na igreja e não entender nada da palavra. E o pastor pregar e você, nossa, o pastor falou, não entendi nada. Porque Deus não está falando mais com você às vezes. Por quê? Porque lá atrás você deu ouvido à voz de Sara. Irmão, sai fora das más conversações. Tem pessoa que corrompe, irmão. Tem pessoa que vai tirar você da presença de Deus. Essas pessoas que ficam só criticando a igreja. Mas meu Deus do céu, que mal que a igreja faz para o pessoal ficar falando mal da gente. Que mal, qual é o mal que os pastores fazem? Qual é o mal que fazemos? Estamos te ensinando a palavra da verdade. Estamos te ensinando a servir a Deus. Quantos aqui foram curados na igreja, libertos na igreja? Quantos aqui não acharam nenhuma porta aberta, mas achou a igreja e aqui você achou Deus? Mas falam mal da igreja. Gente que se diz de Cristo. A igreja sou eu. Tu é uma mula. Não é igreja não. A igreja não é você. Cada pessoa aqui é um membro do corpo de Cristo, irmão. E o corpo tem que estar bem ajustado. A Bíblia diz isso, irmão. O corpo tem que estar bem ajustado, ligado um ao outro. Para quê? Para o sangue circular. Corta o seu braço. O que vai acontecer com um membro do corpo fora do corpo? Apodrece. Tem um monte de crente podre aí fora da igreja. Que igreja você vai? Eu vou em todas. Quando eu sinto a vontade, eu... Não, querido. Você tem que ter uma igreja, você tem que ter um pastor, você tem que ter uma liderança. Se alguém perguntar para mim, quem é o seu pastor? Pastor Jaime de Amorim Campos. Mas ele é seu pastor? É. Quando eu preciso, é lá que eu vou chorar. Já chorei no escritório dele, já. Foi. Precisei de ajuda, uma situação que eu não sabia o que fazer. Minha esposa falou, amor, vai falar com o pastor Jaime. Eu falei, amor, e se ele não entender? Ela falou, vai, ele é homem de Deus, vai te entender. Abre o coração para ele. Ela que falou para mim. Mandei mensagem para ele numa quarta-feira. Falei, pastor, digitado, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele já mandou, vem amanhã. No outro dia eu já fui lá. Cheguei lá, ele me viu, falou, irmão, só vou resolver o negócio e já volto. Falei, sim, senhor. Demorou uma meia horinha, voltou, me chamou no escritório, me atendeu por uns 10 minutos, aí deu a hora dele fazer o programa de rádio. Sabe o que ele fez? Mandou o obreiro fazer o programa de rádio para ficar me atendendo. E quando eu entrei lá no escritório, antes de falar, eu já me derramei. Comecei a chorar. Ele, calma, irmão, fala o que está acontecendo. Aí contei a situação para ele. Ele falou, irmão, a palavra de Deus ela diz. E ele começou a falar e a me lembrar daquilo que eu até prego para você. Pegou um livro, falou, toma esse livro aqui, leia. Esse livro vai te ajudar. Eu falei, obrigado, pastor. Ele falou, de nada, irmão. Ele falou, depois você tem o resultado, você volta aqui para me falar. Diga glória a Deus. Falei, se eu estou devendo, eu não voltei lá para falar depois do resultado. Você tem que voltar. Você tem que ter um pastor, você tem que ter uma igreja, você tem que ter um homem de Deus, que ele vai te aconselhar, que quando você... Tem lutas, irmão, que a gente ouve a palavra aqui já é suficiente, mas tem luta que não dá, tem luta que você tem que sentar no escritório, falar, pastor, me ajuda. Não, só o que o senhor está dando aqui não está sendo suficiente para mim, eu estou precisando de uma mão na minha cabeça, eu estou precisando de uma palavra revelada, diga glória a Deus, de um conselho de Deus, do Senhor para mim. Amém, pessoal? Nós precisamos disso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não procure pessoas erradas para te dar conselhos. Irmão, Abraão, ele tinha uma mulher de Deus. Sara era mulher de Deus ou não era? Mas o conselho dela não era de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Até com pessoas de Deus você tem que tomar cuidado, porque nem sempre o conselho da pessoa de Deus vai ser de Deus. Quem entendeu? A pessoa é de Deus, mas às vezes o conselho não é. Por isso, fique com a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Você ouvindo a palavra. Enquanto Abraão estava ouvindo a palavra, ele estava cheio de fé. Estava ou não estava? Aí conversou com a Sara, ficou naquela conversa mole. Deus está me impedindo de gerar, Abraão. Deus acha que não quer que eu tenha filho. O problema sou eu. Se você ficar com a minha serva H, é melhor. Ele foi lá e ouviu a voz o quê? De Sara. Porque as más conversações corrompem os bons costumes.
ouça a palavra de Deus, converse com a pessoa que fala a palavra de Deus, porque aí você não vai ter más conversações, você vai ter boa conversa, e as boas conversas da palavra vai deixar você cheio de fé. Diga glória a Deus. Pastor, mas eu tenho uns planos aí que eu quero fazer do meu jeito. Fala para o seu irmão, não faça do seu jeito. Fala para o seu irmão, é a palavra de Deus que sempre permanece e que sempre prevalece. A prova disso está em Provérbios capítulo 19, versículo 21, e nós encerramos por aqui. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então a gente tem muitos propósitos, o nosso coração pensa fazer muita coisa, mas só vai funcionar o conselho ou seja, a palavra de Deus. Enquanto você não tiver uma palavra, não se mova, não faça nada. Só faça quando você tiver uma palavra de confirmação. Você tem uma palavra, então faça, não demore, faça logo, para que essa palavra não venha vencer, viu? Porque tem palavra que tem prazo de validade, você tem que fazer na hora. Tem coisa que Deus pede para você fazer na hora. Você faz e o milagre acontece. Diga glória a Deus. Irmão, se nós ouvirmos a palavra de Deus, os conselhos de Deus, nós vamos viver o melhor dessa terra, porque o conselho do Senhor permanece. Diga graças a Deus. Quem entendeu essa palavra, fala para o seu irmão, depois dessa palavra, você vai se manter firme na fé. Como eu me mantenho firme na fé? Ouvindo a palavra de Deus, e com essa fé que eu recebo ouvindo a palavra, eu venço o mundo, como Abraão lhe venceu enquanto ele estava crendo. Quando ele parou de crer, aí ele experimentou o silêncio de Deus, mas Deus é misericordioso, falou com ele de novo e cumpriu a promessa. Deus quer cumprir a promessa na sua vida, basta você voltar a ouvir a palavra dele, parar de andar nos seus pensamentos, nos seus propósitos do seu coração e começar a viver o conselho do Senhor, que aí você vai vencer e vai prevalecer em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus.